É porque aí... Recording in progress. Não apertem nada. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Está entrando mais gente aí no final. A gente, no início, agora, a gente deixa os microfones desligados. Então, bom dia a todos. Seja bem-vinda, Letícia. Bom dia. A gente deixa desligado e agora a gente vai estar fazendo aí, Ana Lúcia, Zé, tudo bom? Bom dia! A gente vai estar agora começando o nosso estudo, certo? Beto, tá ok aí para você? Tá nos ouvindo? Ok. Então tá bom. Então, bom dia a todos. Vamos começar nosso estudo do Evangelho. Alegria poder começar o dia com a mensagem do Cristo, né? E a gente poder aí saber um pouquinho o que a gente tem aí para aprender ainda mais sobre essas mensagens edificantes. Nesse primeiro momento, a gente vai estar fazendo a nossa leitura da página inicial, por isso que a gente desliga os microfones por enquanto, e posteriormente nós vamos eu vou estar fazendo a prece, tá? Então, seu Evaldo, eu vou colocar aqui na tela a nossa mensagem de hoje para leitura, tá? Só um instante. Bom, estão vendo aí a mensagem? Ok para vocês? Sim. Ok, né? Tá. Seu Evaldo, quando o senhor puder e quiser... Pois não. Bom dia a todos. Gratidão por mais esta oportunidade. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem número 129, intitulada Serviço de Salvação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos, capítulo 2, versículo 21. Os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. E é forçoso observar que chega sempre um instante na experiência individual em que somos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Os próprios materialistas não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais nas contingências dilacerantes requisitam o socorro do dinheiro, da ciência provisória, das posições convencionalistas, que, aliás, em boa tese, auxiliam, mas não salvam. Indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Estudemos também a arte de receber. Às vezes, surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá ao nosso encontro, mas não obedecerá, em grande número de ocasiões, à expectativa de nossa visão imperfeita. Em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, escassez e contrariedade.
A miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E, por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Apesar de tudo, porém, o Cristo nunca deixa de socorrer e aliviar, e o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Graças a Deus. Muito obrigada, seu Evaldo. Gratidão pela oportunidade da mensagem, pela escolha da mensagem. Realmente muito pertinente ao nosso estudo de hoje. Seu Lima, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos e a todas. Abençoada de Deus. Bom dia, senhor Lima. Bom dia. Bom dia. Se o senhor quiser, depois ativa a sua câmera aí, tá? Bom, então vamos agora, meus amigos, fazer a nossa prece de abertura. Eu vou pedir, então, para que todos possam se conectar. Afinal de contas, o nosso tema de hoje é justamente a maneira de orar. Então, vamos, estar agora confortáveis em nossa cadeira. Vamos, então, estar conectados com esses irmãos que já nos abraçam, cada um em seu lar. Irmãos esses que já nos acompanham antes de chegarmos aqui, nesse mundinho, nesse planeta escola. Outros irmãos que ganhamos no meio do caminho, que torcem por nós, estão aqui nos abraçando, assim como Jesus, que disse que estaria conosco se orássemos em nome dele. Então vamos agradecer mais um dia que aqui estamos. Agradecer a Deus a oportunidade misericordiosa de chegarmos aqui nesse planeta escola, de passar por tantos desafios e oportunidades que só contribuem para o nosso crescimento. É motivo de muita celebração o dia de hoje. Cada dia que aqui chegamos é motivo para celebrar. Vamos ser gratos, então, pela família que temos. Como disse nosso querido Chico, vivemos naquela necessidade em que é importante para o nosso crescimento. Vamos pedir, então, apenas pelos amigos que não puderam chegar até nós, que essas vibrações, energias, esses pensamentos cheguem até eles. A espiritualidade amiga do nosso grupo espírita Francisco de Assis possa nos envolver, nos intuir nesse momento aqui de oração, de estudo. Somos gratos por esses voluntários, encarnados e desencarnados, aqueles que contribuem com a sua presença em nosso estudo, para que possamos, então, ter essa orientação, essas informações necessárias para a nossa caminhada. E é assim, com alegria no coração, que pedimos as bênçãos da nossa espiritualidade amiga, a espiritualidade que está acompanhando esse estudo, e que possamos juntos poder semear
ainda mais amor em nossos corações e nos corações dos nossos irmãos. Fica conosco, querido Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos nós, então. Agradeço aí a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos novamente. Eu acho que não temos ninguém hoje pela primeira vez, ou eu estou enganada? Porque às vezes eu não posso estar aqui, pode ser que alguém seja a primeira vez. Tem alguém pela primeira vez hoje aqui? Se tiver, é só desconectar aí o microfone e nos falar, tá? Bom, gente, então nós vamos fazer o nosso estudo de hoje. Nós estamos no capítulo 27, Pedi e obtereis. É o finalzinho, né, do Evangelho. A gente ainda tem, claro, aí a parte 28, que é a coletânea de preces espíritas, mas nesse capítulo em si, a gente está finalizando aí, faltam só 2 partes. Nós vamos ler hoje o item 22, maneira de orar, as instruções dos espíritos. Então, nós vamos fazer a leitura com a Alexandrina e depois a Bianca, né? Vai, minha xará de sobrenome de seu Lima. Agora que eu descobri, Bianca, é Lima também, eu decorei tanto Contarini, viu, seu Lima? É a família dos Limas. A Cecília entrando. E aí, laranja lima é muito bom. E vamos lá, maneira de orar. Nós vamos, então, fazer com a Alexandrina. A Alexandrina, me perdi dela. Cadê ela? Ah, tá ali. Estou aqui. É que os quadradinhos somem aqui. E eu estou no celular, não consegui entrar no outro. Não tem problema. E, em seguida, a Bianca vai fazer as nossas primeiras considerações aí. Bom, vamos lá. Então, instrução dos espíritos, maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ser feita logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir para junto de seus amigos, de seus guias, para aurir no contato com eles. Mais força e perseverança. A prece deve subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a nossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porque é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, transfigurando-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar alva e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie vossas provas, que vos dê alegrias e riqueza. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como sucede a muitos dentre vós. Não vale a pena orar, porque Deus não me atende.
O que é que pedis a Deus, na maioria dos casos? Pensaste alguma vez em lhe pedir a vossa melhoria moral? Não. Bem poucas vezes. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E tendes exclamado com frequência: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não haveria tantas injustiças, insensatos, ingratos. Se descesses ao fundo de vossa consciência, qual sempre encontrarias em vós mesmo o ponto de partida dos males que vos queixais? Pedi, pois, antes de tudo, o vosso aprimoramento, e vereis que torrente de graça e de consolação se derramará sobre vós. Capítulo 5, item 4. Deveis orar incessantemente, sem que, para isso, preciseis vos recolher ao vosso oratório ou vos lanceis de joelho nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, seja qual for a natureza deles. Não é um ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevardes a ele o vosso pensamento quando uma felicidade nos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade vos toca de leve a alma, ao dizerdes em pensamento: sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhardes diante do juiz supremo, quando sentis que faliste, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhes dizerdes: perdoai-me, meu Deus, porque pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser feita em todos os instantes, sem acarretar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Dito assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábitos, muitas vezes sem causa determinante, e às quais sois chamados maquinalmente na hora convencional. Bordeaux, 1862. Acho que acaba... Muito obrigada, Alexandrina. Gratidão aí para vocês. Pela oportunidade da leitura. Agora, Bianca, minha xará, de sobrenome, ela vai falar aí um pouquinho para a gente essas primeiras considerações. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Sim, muito bem. Bom dia, mais uma alegria estar aqui nesse domingo de manhã, né? Iniciando o nosso dia de uma maneira tão aconchegante, prazerosa, né? Que vai trazendo paz, vai trazendo tranquilidade para a nossa semana. É muito bom estar aqui nesse grupo. Esse título, né? Está dentro das instruções dos espíritos, o que os espíritos nos instruem, né? E vem um título, A Maneira de Orar, bem sugestivo, como se fosse uma receita, né? Como que vamos fazer a nossa prece, a nossa oração, como que a gente deve proceder nesse ato tão simples, mas de tão grande amplitude para a nossa vida, né? E aí eu fui ver quem era esse espírito
que tinha escrito tão bela mensagem, né? Tão bonita, uns termos fáceis, tranquilos da gente entender, e o nome dele só aparece em todas as pesquisas que eu fiz como V. Monod. Não sei se assim se pronuncia, né, em francês, não fiz francês. Não lembro das épocas que vivi na França. E ele era um pastor francês que desencarnou em 1854. Então, no ato dessa mensagem, ele tinha 8 anos de desencarnado. E a gente aí vê mais uma vez assim, a beleza da doutrina espírita, que traz para a gente mensagens de todos os cunhos religiosos, né? A gente tem mensagem nesse Evangelho de São Vicente, de Santo Agostinho, e a mensagem de alguns pastores, né? Porque eu vi lá na pesquisa da Revista Espírita, eles trazem vários outros pastores. E o Monod, né, é um pastor que vem falar para a gente de maneiras tão simples como orar, né? A maneira que a gente deve orar. E eu, como professora, comecei a ler esse texto e lembrei de quando a gente ensina a criança a fazer texto, né? Existem vários tipos de texto. E a gente poderia colocar que esse é um texto assim instrucional, até porque ele está dentro de instruções dos espíritos, né? E o texto instrucional é um texto que te instrui a fazer alguma coisa. Então, ele tem lá, sempre, normalmente, como uma receita de bolo, é um texto instrucional. A gente tem lá os ingredientes, o modo de preparo, né? E aí eu comecei a pensar, se isso aqui fosse uma grande receita, quais seriam os ingredientes que a gente pode ter aí, né? Um dos ingredientes seria humildade, seria a profundidade dos seus pensamentos, a força que você pede ou que você coloca no ato de orar, né? A perseverança, que é a nossa espera de estar sempre conectando com Deus, né? Poderíamos colocar a paciência, que às vezes é muito necessária nesse momento de provas, de expiações que a gente vem vivenciando, a resignação diante das nossas faltas. E um ingrediente muito, muito poderoso, mas ele é muito pequenininho, até no nome, que se chama a fé. A fé, eu acho que é o pozinho de... Vamos botar o pozinho mágico, né? Seria o fermento que a gente coloca aí na nossa receita. E aí a gente vai pensar no modo de preparar isso. E ele começa logo aqui, bem no comecinho, falando que a prece é o passo inicial no nosso dia. A Clênia está conectando, deu um ecozinho aqui. A gente também não conseguiu entrar pelo computador, estamos no celular. Já desliguei. Então, na verdade, ele começa logo aqui no início das instruções dele, falando que a prece é esse momento que a gente deve fazer assim que a gente retoma a nossa vida ativa. Quer dizer, assim que a gente chega lá da espiritualidade, né? E a gente abre os nossos olhos. Bom, voltei ao corpo. Esse é o momento da gente agradecer, da gente entrar em contato com Deus, da gente pedir forças para o nosso dia, pedir a proteção para que esse dia seja abençoado, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma amiga nesse período de pós que eu fiz, e ela falava que assim que ela abre os olhos, ela abençoa. Primeiro ela se abençoa, eu te abençoo, e fala o nome, eu abençoo o meu corpo, eu abençoo a minha casa. E assim, você vê que são palavras tão simples, né? Que a gente pode, logo nesse ato de manhã, dar graças a Deus por mais um dia. E muitas vezes a gente já acorda reclamando. Ai, que droga, hoje está chovendo, hoje eu tenho que trabalhar, hoje eu não tenho descanso. Então, a gente precisa se vigiar. E quando abrir os olhos, aproveitar esse momento, né? Que é um momento de chegada no corpo,
o Senhor me concedeu mais um dia de aprendizado, mais um dia de experiência na vida, né? Mais um dia de estar junto dos familiares, dos amores encarnados, né? E essa é uma oportunidade muito bendita e que muitas vezes a gente não tem aproveitado. Então, vamos ficar mais atentos a esse primeiro modo aí de preparo, que é acordar logo de manhã e fazer a nossa prece, né? E aí ele continua com mais algumas instruções. E ele fala da gente elevar-se aos pés da majestade, né? Como um ato de profundidade e de humildade. E a gente se colocar realmente, esse ato de colocar-se aos pés é como se fosse uma súplica, né? É como se a gente se colocasse pequeno diante da grandiosidade de Jesus, de Deus, da espiritualidade maior. A gente se colocar como crianças que ainda somos, né? Senhor, nós estamos aqui, os seus filhos, os seus pequenos, as suas crianças, e colocar, nesse momento que a gente se coloca como criança, a gente também coloca todas as dificuldades que a gente traz. Eu ainda esse espírito, ainda aprendiz, ainda com os meus erros e meus acertos, né? Às vezes com muito mais, um pouquinho mais de erro do que de acerto, mas não vamos ignorar que nós já temos alguns acertos, né? Precisamos olhar para a gente com esse olhar também de compreensão ainda da nossa imaturidade, né? E aí ele vai continuando, e ele vai falando dessa questão da gente ser humilde, da gente se colocar realmente como alguém que está aprendendo, como alguém que está crescendo. E ele vai continuando com palavras muito simples, e ele fala: é inútil pedir ao Senhor que abrevie as nossas provas. E aí, muitas vezes, a gente vai fazer lá na nossa oração: Senhor, tira essa pessoa difícil do meu caminho. Quem nunca já pediu? Não aguento mais fulano lá no meu trabalho. E, às vezes, aquela pessoa difícil vai ser a pessoa que vai nos ajudar, né? A aprender a ter paciência, aprender a compreender, aprender a ter empatia e olhar aquela pessoa de uma outra forma. Às vezes, pensando no tanto que aquela pessoa já viveu. E aí a gente vai lembrando das nossas provas. Às vezes é um momento de desafio em família, um momento de dor. E a gente quer que seja sanado aquilo, mas às vezes aquela dor, aquele momento, é o que está fazendo a gente refletir, é o que está fazendo a gente buscar Deus, buscar ser melhor. E aí eu lembro de uma historinha muito simbólica, que era um homem que carregava sua cruz. Ele achava a cruz muito pesada. E ao longo do caminho, ele vai tirando alguns pedaços da cruz. E ele vai cortando. Ela está pesada daqui desse lado, cortou um pedaço, cortou do outro. E lá na frente, ele se depara com um rio. E ele nota que as pessoas pegavam as suas cruzes, tiravam do ombro, colocavam no rio e conseguiam atravessar. E ele vai colocar a cruz dele e a cruz não cabe mais lá. E ele não consegue atravessar o rio, ele fica do outro lado, né? Porque ele não conseguiu os pedaços da cruz, ele teria que voltar, catar cada pedacinho, unir a cruz de novo para ele poder atravessar aquele rio. E assim é a nossa vida, né? Se a gente for cortando cada pedacinho da nossa cruz simbólica, a gente vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir atravessar o rio. Então, a gente precisa da nossa cruz inteira. Mas existem formas de a gente fazer a nossa cruz ficar mais leve, ficar mais suave. A gente pode, quando estiver caminhando e a cruz estiver muito pesada, a gente pode olhar a paisagem. Certamente vão ter flores, vão ter árvores, vão ter pássaros cantando, vai ter o sol, vai ter a chuva,
coisas abençoadas que Deus nos oferece, né? Se a gente trouxer isso para a nossa vida, na nossa caminhada a gente vai encontrar amigos, vai encontrar familiares, vamos encontrar força na oração, vamos encontrar fé, paciência, resignação. Então, ele traz mais esses ingredientes aí da nossa receita, que é a paciência, a resignação e a fé. Que isso sim a gente pode pedir, que Deus fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa paciência, a nossa resignação, né? E aí ele continua, que muitas vezes a gente tem pedido somente os êxitos nos nossos bens, né? Nas nossas conquistas terrenas. E a gente pede realmente. Mas ele fala que a gente precisa pedir que também seja o nosso êxito, seja na nossa vivência moral. Então, isso são coisas que a gente pode pedir. Senhor, eu preciso melhorar na minha fofoca. Eu ando muito falando mal da minha vizinha, falo mal da minha vizinha Dagmar, que mora aqui pertinho. Então, a gente pode pedir que Deus nos ajude nesses momentos, né? Ah, Senhor, eu não quero mais falar mal, eu quero falar bem, minha vizinha tão boa, tão amiga, passa sempre todo dia aqui caminhando. Então, a gente pode pedir, e certamente a espiritualidade vai botar mais alguém aqui para buzinar no nosso ouvido. Quando a gente pensar em falar mal, vem aquele sininho, né, que instala nos nossos ouvidos e a gente começa a se vigiar, a gente começa a estar mais atento, né? E ele vem dar uma receita. Sempre que deveis orar, é preciso, para isso, retirar-vos em vosso oratório ou ajoelhar em praças públicas. E, na verdade, nós não precisamos de um local específico. Não precisamos falar para as pessoas que a gente está orando, porque a oração é um contato muito íntimo, muito interno, né? E ele coloca aqui nesse momento que às vezes a gente coloca a oração como um dever, de acordar, faz a oração, ao deitar, faz a nossa oração. Mas que, na verdade, a gente pode fazer isso a todo instante. Na verdade, a gente deve fazer isso em todas as atitudes, né? Em todos os momentos, abençoando o nosso dia, abençoando as nossas tarefas, seja no momento que a gente vai para o trabalho, no momento que a gente retorna, no momento que a gente encontra uma pessoa, seja ela fácil ou difícil aos nossos olhos, né? Todos nós temos nossas facilidades e nossas dificuldades. Então, que a gente, quando encontre o outro, né, a gente não se esqueça de abençoar, vá com Deus, foi muito bom ter te encontrado. Isso são palavras e pequenas atitudes de fé. E aí eu estava ouvindo um seminário do Divaldo ontem, e ele falava do encontro que ele tem, assim, constante com a mãe. E ele disse que assim que ele abre os olhos, ele já vê a presença da mãe. E aí ela fala assim, Di, você já orou? Aí ele fala, mãe, a minha vida é uma constante oração. Eu oro desde a manhã, da hora que eu abro meus olhos até o final do dia. Aí ela diz, você vai viajar pelo sol. E você não sabe se no entardecer você vai estar vivo. Ore, Di. Aí ele diz que mais que depressa, ele senta e faz a sua oração. E aí, quando chega a noite, quando ele vai se deitar, quem está lá na beiradinha da cama? A mãe. Di, você já orou? Aí ele, eu já deitado, falo para ela, mãe, a minha vida é uma eterna oração. O meu trabalho no bem é uma constante oração. Di, você vai vir para cá e você não sabe se você vai retornar. Levanta e ora, Di. E ele, mais que depressa, senta e põe-se a orar e se conectar com Deus. Esse Divaldo que vive essa constante mediunidade, essa constante presença da espiritualidade, tem a necessidade
da oração específica, né? No acordar, no deitar e ao longo do seu dia. Nós, então, criancinhas ainda mais imaturas, o quanto nós não precisamos, né? Usar desse recurso abençoado a todo instante. E aí ele termina, né, falando que é independente das preces regulares da manhã e da noite e dos dias sagrados, né? Que às vezes é um dia de aniversário, um dia de Natal, um dia de Ano Novo, tantos dias aí que a gente considera como sagrados, mas que, na verdade, todos eles são bem sagrados aos olhos de Deus, porque são oportunidades divinas, né? E ele fala desse instante de fé, de entrega, né, dos nossos desafios, de entrega das nossas dificuldades, de nos entregarmos de um momento de pedirmos perdão pelas nossas faltas, de pedirmos conselhos, porque, na verdade, muitas das vezes a gente está em dúvida e a gente pede alguma orientação. E essa orientação vem através de uma página que a gente abre e lê, vem através de uma fala de um amigo, vem através de uma intuição que a gente acha que é uma ideia. Gente, tive uma ideia brilhante, mal sabe que foi alguém que te soprou aí no seu ouvido, e aí você realmente consegue conduzir esse caminho, que às vezes para a gente é pesado, igual a cruz lá do moço, né? Às vezes é um caminho que a gente consegue ver mais pedra do que flores. Cabe aos nossos olhos olhar e ver o quanto de bênçãos a gente tem para agradecer, quanto de bênçãos a gente tem para glorificar a Deus cada instante da nossa vida, né? E esse é um momento assim muito abençoado que a gente agradece de ter tido a oportunidade de estar aqui junto, de estarmos refletindo acerca de quanto é simples, quanto é fácil a receita aí que o nosso amigo traz de oração, né? E quanto é um recurso grandioso que a gente pode usar a todo instante, né? Aí a gente lembra dos super-heróis, que tem lá os seus recursos, Super-Homem voa, a Mulher Maravilha tem uma corda. Nós temos o poder da oração, né? Nós somos super espíritos encarnados que temos o poder da oração, de nos conectarmos a Deus, de nos conectarmos a Jesus, a espiritualidade divina, de nos conectarmos ao nosso amigo espiritual. Então, que a gente possa usar a todo instante, como nos recomenda aí o nosso irmão, a todo instante esse poder se chama prece, né? E muito obrigada, essas as palavrinhas de hoje. A gente que agradece, Bianca. Nossa, olha, sinceramente, dá vontade desse estudo hoje, a gente fica até meia-noite, gente. Porque, olha, você vai falando e a coisa vai ficando mais fértil, mais dá vontade de refletir mais ainda. E a gente vê assim, maneira de orar. É infinito a vontade de falar sobre isso. Porque tem muito mais coisa, muito mais conteúdo. Então, assim, você lembrou essa história da cruz, eu não tinha lembrado, já tem tempo, e realmente eu adoro essa mensagem, ela é muito bacana. Tem a figurinha, né? E ela, no formato da figurinha, é bem bacana. Então, a gente agradece aí pelas reflexões, tá? Realmente dá um ânimo e muita inspiração. E eu lembrei, né? Esse item eu vou buscar aí ser breve para abrir aí para mais pessoas. Mas uma maneira de orar, a primeira coisa que me veio foi Beto Correia, né? Tomar um banho de Deus. E isso eu faço com uma vontade assim. Particularmente, eu tomo banho, Beto. Eu literalmente tomo banho.
Eu tenho tudo que eu tenho que fazer um pouquinho antes, que é só dar comida para cachorro para ela não me perturbar na hora do meu banho. Eu literalmente esse horário é o horário que eu gosto do meu banho, que eu acho assim, eu agradeço antes de dormir, mas o banho de Deus para mim é assim uma renovação mesmo. E como a gente precisa desenvolver, né? Aprender realmente, como disse nossa querida irmã Bianca, a trabalhar mais a gratidão. E me veio algumas lembranças, por exemplo, quando nosso irmão, né, esse pastor, né, que a nossa querida Bianca pesquisou, do Monod, né, ele fala uma coisa muito interessante no parágrafo, não contabilizei aqui, 1, 2, 3, lá no parágrafo 4, e ele fala: a prece do dia é cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Ó, deveres. Aí ele traz para outra situação, ele não, a prece relacionada à questão dos deveres. E ele diz: não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral e física. Então, ele já começa a atuar em cima do processo da caridade. E que isso, sim, é uma prece a Deus. Quando você exercita o amor, né? A caridade é o amor em ação. E minha internet deu uma falhada aqui, não sei se vocês estão me ouvindo, mas, bom, tá aberto. Estamos. E aí me veio uma seguinte lembrança: um dia não vai haver religião, todos nós seremos apenas amor, que é o que o Cristo plantou, né? Que ele semeou. E como é interessante, eu sempre, quando, por exemplo, em algum lugar, eu sento com uma pessoa de uma outra religião, e eu confesso que eu não decoro o que é em cada prática, e ontem eu me lembrei disso. Tem pessoas que, antes de se alimentar, ela para sinceramente, não por um ato mecânico, ela agradece o prato de comida. Gente, eu acho aquilo, eu chego quase a me emocionar de tão lindo que eu acho. A gente não tem essa prática de poder agradecer a tudo que a gente tem. A gente acordou, a gente está respirando. A gente não tem o ato de agradecer, né? Só de falar, acho que eu fico um pouco emocionada. E aí eu me lembrei da música de Gilberto Gil, que eu acredito que muitos aqui conheçam, que ele fala: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, eu tenho que folgar os nós, ó, tenho que folgar os nós dos sapatos, das gravatas, dos desejos, dos receios. Como nós precisamos ainda exercitar a oportunidade de refletir tão profundamente sobre esse processo da paz. E eu queria só encerrar a minha fala com uma mensagem que eu não conheço o autor, mas do Monod, que ele falou. E diz assim: eu pedi força, Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria, Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade, Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem, Deus me deu perigos para superar. Eu pedi amor, Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores, Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas eu recebi tudo que precisava. Então, realmente, esse é um tema muito, muito instigante e maravilhoso para a gente debater. Seu Lima já desativou ali? Vamos lá, um Lima atrás do outro Lima.
Pode falar, seu livro. Obrigado, querida irmã. Primeiramente, bom dia para os irmãos e irmãs que ainda não cumprimentei. Se estamos bem lembrados, Jesus nos conferiu assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como também no Sermão do Monte ele nos confere: a cada dia basta o seu mal. Olha, Jesus não disse a cada dia basta o seu bem. Por quê? Na realidade, ele também não livrou-se de tremendos percalços. Porquanto saía a um lugar deserto e ia fazer as suas orações a Deus. Ele também orava e intercedia por nós diante de Deus. Partindo desse princípio, certamente, no início de cada dia, nós devemos nos recorrer a Deus para pedir forças, para superar. Não é pedir a Deus: Senhor, tira de mim esse pecado, mas pedir força para superar. Porque, na realidade, ainda faz parte de nós as dificuldades, as enfermidades, as dores, em função das nossas inobservâncias às leis de Deus estabelecida em nossas consciências para o nosso bem. E somos infelizes quando delas saímos ou inquinamos essas leis. E a dificuldade, ela se apresenta. Por isso, Jesus fala tudo aquilo, né? Como também na 2 Coríntios, o apóstolo Paulo nos confere que nós devemos confessar a Deus as nossas enfermidades, as nossas dificuldades. Não vamos com falsas aparências diante de Deus. Deus, olha, eu sou tão bonzinho. Não adianta fazer isso, que Ele nos conhece. É necessário que nós nos apresentemos a Ele, como Jesus disse: vinde a mim como estiver. Nos apresentemos a Deus como nós somos, sem falsa aparência, sem hipocrisia. E aí nós alcançaremos as nossas petições. As falsas aparências diante de Deus prejudicam o pedinte. Então, sejamos sinceros, né? Vamos pedir o que é o necessário. A nossa irmã, Bianca, ela nos conferiu sobre a dor. A dor é o aguilhão que nos impulsiona para frente, para a nossa felicidade, uma vez que saibamos superá-la com uma resignação operosa. Muito bom também isso aí, a colocação da nossa irmã Mônica, Bianca, praticamente já trouxe tudo isso aí em 50%, faz só a gente assinar embaixo. Na maioria das vezes, nós dizemos o seguinte: as injustiças, foi você que tocou, ser injusto, não há injustiça, existe injustos, porque na maioria das vezes nós dizemos assim: eu estou sofrendo por causa da injustiça. Injustiça de quem? Nós sofremos por nossa incúria, nossa inobservância às coisas boas da vida, praticamos errado e vamos sofrer essas consequências. Peçamos a Deus realmente a força para superar essas dificuldades e essas limitações. As palavras, na maioria das vezes, elas dificultam. A nossa irmã tocou também a respeito da noite, mas nós vamos ficar nos percalços do dia, porque existe a oração, começar o dia, esse banho de Deus que Beto fala aí todo dia, né?
para a gente receber os percalços, superar os percalços durante o dia, porque eles existem, é claro. Ninguém é infalível, só um há que é Deus infalível, mas nós, abaixo dele, todos estamos sujeitos aos percalços e a cair. Agora, permanecer nele é que é uma dificuldade. Temos também de ter as palavras necessárias para isso. À noite, nós temos os percalços, mas nós não vamos entrar nesse mistério, porque de Lima chega de dia. Se você botar à noite aí, a coisa complica mais ainda. E é justamente a oração, como disse a nossa irmã Bianca, durante o início do dia e durante a noite também. Mas à noite nós não vamos comentar sobre isso. Mas existem os seus percalços. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor, seu Lima, por suas colocações. Realmente sempre também agregam muito. Essa coisa do assinar embaixo, não assina não, hein? O meu não. Bianca, sim. Bom, vamos lá. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Alguém mais para acrescentar alguma colocação, alguma coisa que chamou a atenção? Beto Correia. Minhas amigas, meus amigos. No plenário, por favor. Que alegria, né? Chegar esse dia, esse domingo, a gente se reunir para fazer esse passeio fantástico, né? Eu acho que daqui a, não sei, daqui a alguns anos que a gente não vai estar mais aqui, né? No caso, para mim, mais uns 100, para vocês, uns 50, uns 40, né? Em que a gente já terá retornado ao plano espiritual, a gente vai se reunir lá e vai pensar assim, né? Vai encontrar lá a Ana Lúcia, a Olívia, a Cecília, e a todos, né? Vamos lembrar, gente, vamos fazer uma reunião, lembrar aquele evangelho, e aí a gente vai ver que momentos sagrados na história da nossa vida, né? Lembrar Dagmar, lembrar Indaiá, e ninguém fique com ciúme, não, lembrar todos, tá, gente? Mas que momento bom, não é? Esse momento da gente estar aqui passeando no Evangelho. Nós estamos passeando de mãos dadas com Jesus, nós já tivemos essa ideia, né? essa visão. Estamos passeando de mão dada com Jesus, gente. Essa é a realidade. Porque que momento fantástico é esse na história das nossas vidas. Porque nós já estamos aqui espontaneamente, ninguém está aqui porque papai ou mamãe mandou, espontaneamente, né? Desenvolvendo as condições do nosso ser para assumirmos esse estágio da luz, porque nós já estamos saindo das sombras. Olha que coisa sagrada na história da nossa eternidade, né? Estamos aqui de boa vontade, ninguém está aqui de mau humor porque acordou de madrugada, né? E com essa alegria de falarmos sobre a prece, né? Eu quero lembrar, logo de início, estava aqui pensando, enquanto estava ouvindo esses comentários muito pertinentes, interessantes aí da Bianca, do Lima, da Mônica, e estava lembrando, né, que na prece que Jesus nos ensinou, ele lá no finalzinho, aliás, não foi na prece, lá no finalzinho, ele né, dirigindo-se ao Pai, né, ele pede: não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos do mal. Muitas vezes nós ainda não atinamos com isso, tá? Quando ele diz livra-nos do mal, que mal é esse? São os males, não que os outros nos fazem, mas os males que são provocados por aquilo que ele pediu antes.
as nossas tentações. Porque os males que nos fazem mal, realmente, são aqueles provenientes das nossas tentações, né? São aqueles males que nós provocamos com os nossos erros. E ele nos ensinando, né, a orar, ele diz, né, orai e vigiai. Nessa outra oportunidade sobre isso, olha que coisa interessante, gente. Orai e vigiai, para não cairdes em tentações. É um novo ensinamento que ele nos dá. Orai e vigiai, para não cairdes em tentações. Ele diria isso, certamente, em uma comunidade de espíritos superiores. Ele daria esse ensinamento num mundo superior, né? Já que Jesus é um espírito puro, responsável por preparar a humanidade terrena para atingir um estágio elevado. Ele diria isso? Certamente que não, né? Porque essa condição da tentação ao qual ele se refere é algo natural, né, Cecília? Natural num mundo de expiação e provas. A Bianca colocou muito legal aí, eu sempre gosto dessa figura, né? Nós somos espíritos crianças nesse estágio fantástico de amadurecimento, de crescimento. Tanto que nós já estamos buscando o Evangelho para nos prepararmos e atingir, consolidar esse estágio mais elevado de espíritos superiores. Então, Jesus tem consciência de que cada dia para nós, quem somos nós? Somos espíritos aqui encarnados com o objetivo de fazer de cada dia, um tempo, onde nós vamos exercitar a nossa evolução. Porque a nossa evolução, ela é o grande fundamento da vida, é a grande razão de ser de nossas existências. É a nossa evolução, né? Por isso, Jesus nos dá esse preparo, meus filhos, vigiai para não cair, né? Você cair, você atrasa a sua evolução. Orai para entrar em conexão com os seus benfeitores espirituais, com esses espíritos amigos encarregados por Deus para te orientarem no dia a dia, de tal forma que vocês alcancem, no final de cada dia, alcancem aquele objetivo para o qual vocês viveram o dia, não é? Porque cada dia é um desafio para o espírito em evolução. Hoje, domingo, é um dia em que, né, é um tempo em que nós vamos chegar no final do dia e verificar se nós subimos um degrauzinho, né? Puxa vida, que alegria se a gente subiu um degrau em cada dia. Mas, para isso, nós precisamos orar para estar conectado com o plano divino, né? E vigiar para que a gente não crie nenhum tipo de experiência que vai pesar para nós, pesar no nosso psiquismo, né? Pesar nas nossas emoções e criar um peso que vai nos dificultar mais esse desafio do crescimento. Todo dia, podemos dizer toda hora, todo minuto, é um momento em que nós estamos sendo desafiados. Por isso é muito importante aquilo aí que a nossa Mônica falou, né? É você acordar de manhã, né?
e tomar banho de Deus. Tem gente que toma banho de água mesmo, mas pode aproveitar até na hora do banho d'água, gente, e pedir: Pai, magnetiza essa água, Senhor. Penetra em cada célula do meu corpo físico e espiritual. Me banha, Senhor. Me impregna de Ti, da Tua energia sagrada. E a gente se banhar de Deus e se encher, como o nosso Monô, né? Acho que essa é a pronúncia. É muito interessante esse texto dele, né? Se encher e se impregnar de Deus, ir para a vida, fazer o café para aquele abençoado marido, né? Ou aquela abençoada companheira, porque nós temos que trocar, né? Tem dia que um faz o café, tem dia que o outro faz, tem dia que um arruma a cama, tem dia que o outro arruma a cama. Vamos trocar, fazer essa coisa com alegria, né? A companheira acordou e você está ali banhado, sentindo, exalando o cheiro do sabonete de Deus. Vocês sabem o que é isso, gente? De manhã já você exalar o cheiro do sabonete de Deus, né? Aí a companheira acordou ali, linda, né? Ainda sem pentear o cabelo, sem escovar os dentes, mas não tem problema, linda. E você vai: bom dia, querida, bom dia, meu amor. Ali você começa a exalar Deus, porque você já tomou o banho de Deus. E se for possível, a Mônica não lembrou, se for possível, dar banho de Deus no cachorro também, gente. É nosso irmãozinho, né? Dar banho de Deus. Hoje eu falava para a Joana está com um cachorrinho novo aqui, que, né, alegre da vida, cuidando do cachorro. Diz: filha, acorda todo dia e dá passe nele. Ah, é, papai? Dá passe nele, energiza ele, né? Assim a gente deve energizar a vida, energizar o lar. Deus, meu Pai, impregna meu lar, irradia essa energia boa para os meus vizinhos, mesmo aquele que joga lixo no meu quintal, meu Pai, abençoa. Então você se impregna de Deus, né? E nessa prece pela manhã, e pede a Ele, nessa prece, nesse banho de Deus: me dá hoje, Senhor, a paciência no trânsito. Chega no ambiente do trabalho, vai para o oratório do ambiente de trabalho, gente. É o banheiro. Vai lá, senta no trono e faz, né? Faz uma prece: meu Pai, abençoa o patrão, abençoa o meu subordinado, abençoa essas pessoas, abençoa este ambiente. E aí você vai espalhando Deus, não é? Você vai espalhando Deus, você vai espalhando energias durante esse dia todo. Aí chega um momento difícil. Chega um momento difícil, você está banhado de Deus. O indivíduo te ofendeu, você teve compaixão dele. Por quê? Porque você está banhado de Deus. Você criou a conexão logo pela manhã, como o Espírito nos informa. Você criou a ligação logo pela manhã. Veja que diferença realmente isso faz em nossas vidas, né? Porque essa consciência: eu sou um espírito em evolução. Hoje é o dia, agora é o momento de eu evoluir. Então, eu preciso estar ligado ao plano divino, conectado com o plano divino. E aí você vai estar mais tolerante, mais paciente, né? Diante de qualquer situação, diante daqueles que se encontram ainda em equívoco, que normalmente a gente, muitas vezes, se indigna e desce o nosso padrão vibratório. Descendo o nosso vibratório, nós estamos realmente, não estamos vigiando. Aí caímos do padrão vibratório e entramos em sintonia com espíritos perturbados.
encarnados ou desencarnados. E aí entramos naquelas frequências. Gente, isso é ciência. Se você tiver tomado o banho de Deus, né, de manhã, quando acordar, aí você vai realmente ter mais paciência, ter mais tolerância dentro de casa. A comida saiu salgada, não teve problema, meu amor. Eu estou com pouca fome, né? Eu vou comer só um pouquinho, né? Porque a pressão alta, essas coisas todas, não dá para comer comida de salgada. Mas você vai provar aquilo. Vocês, não sei se vocês já viram a história, né, de Chico. Chico foi para não desagradar uma senhorinha que fez um negócio para ele, mas tinha uma barata na sopa. Ele tomou a barata, olha só. Tomou a barata. Vocês já se imaginaram? Ele devia estar pensando, isso é um camarão e tal, né? Porque Chico tinha um poder que a gente não tem, né? E, gente, isso é estar preparado com essa consciência. Eu sou um espírito, filho de Deus, este dia é o meu dia de evoluir. Eu preciso chegar no dia um pouquinho mais do que eu amanheci de manhã. Eu preciso chegar no final do dia ter subido um degrauzinho, né? E aí estou banhado de Deus. Aí você vai ter mais paciência, você vai ser mais carinhoso, né? Vai ser mais carinhoso. A Lúcia vai lá, passar a volta e meia, dar uma lustrada lá na carequinha de Luiz, dar um beijinho na careca dele. Ô, meu bem, né? Como é que você está? A gente vai criando esses estados de alegria aonde nós estamos. Vamos encontrar momentos difíceis? Vamos. Mas se você está banhado de Deus, você está nesse campo magnético em que você se impregnou, né? Nesse campo magnético em que você se impregnou. Então, a sua capacidade de tolerância é muito maior, sua capacidade de paciência é muito maior. E que tão bom você chegar no dia, no final do dia, vocês já experimentaram isso? O São Luís, né? Fazia isso, né? Chegar no final do dia, você sentir a alegria. Puxa vida, hoje eu estou melhor do que acordei, né? Tive resiliência, capacidade de paciência, tive capacidade de perdoar, não condenei ninguém, não fiquei julgando ninguém, não fiquei... Isso é possível. E aí você, gente, no final do dia, então, você reconhecer que subiu um degrauzinho, e aí você faz aquela outra, toma outro banho de Deus, né? A prece de agradecimento, que muitas vezes nós esquecemos. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Hoje eu me sinto melhor. E aí nós vamos nos sentindo mais felizes. Vai acontecer opção de coisas, mas você está mais forte, porque você está banhado de Deus, né? Você vai se sentir mais feliz, mais grato, mais conectado. Por quê? Essa conexão te propicia a ligação com os seus amores que estão no plano espiritual. Seu anjo de guarda, aquela mãezinha querida, aquele filhinho querido que você encarnou, ele ficou, aquela filha amada, aquele grande amor do passado, almas que estão torcendo por você, que estão em ligação com você. É uma ligação constante, gente, é uma rede. A rede do amor é inigualável e nós não temos consciência. Você pensa em qualquer rede de internet aí que liga o mundo assim, a rede do amor é uma coisa fantástica. E quando você ascende através desse exercício, desse banho de Deus, você estabelece essas conexões do amor que vão te alimentar durante todo o dia e durante os meses e durante os anos, ajudando-nos nesse processo de evolução,
nesse processo de crescimento, né? E aí a gente chega no final do dia, refletimos, puxa vida, eu dei uma resposta meio atravessada para o Lenilson, não posso fazer isso, o Lenilson é uma pessoa tão gentil, né? Eu vou ligar para ele, vou pedir desculpa, porque eu estou consciente, né? Desculpa, Lenilson. Desculpa, Alexandrina, foi sem querer, né? Se Lenilson não tiver, a gente deixa um recado com Bianca. Bianca, pede desculpa, Lenilson. Sabe? A gente está... Sabe, porque a alma está sensível, você não ficou com aquela sombra por causa dessa conexão com Deus que você está fazendo. E aí, diante dos nossos erros, a gente também ora e pede, meu Pai, que amanhã eu não repita mais esse tipo de erro que eu tive, né? Olha só, olha que vitória. Que vitória. Tudo isso por causa do banho de Deus de manhã, né? E lembrar que Mônica deu banho no cachorro também, de Deus, deu um passo no cachorro, né? Então, gente, e aí a gente vai dormir. Nós estamos falando sobre ciência, gente, sobre Jesus, sobre evangelho, sobre ciência de vida, sobre energias, né? E aí nós vamos dormir, vamos descansar o corpo, abandonar o corpo por um momento e voltar para o plano espiritual, a maioria de nós, para nos reencontrarmos com os nossos amigos. Então, para a gente voltar para o plano espiritual, reencontrar com nossos amigos, vamos botar a nossa melhor roupa, né? Vamos fazer o quê? Tomar novo banho de Deus, né? Novo banho de Deus. Eu vou dormir, mesmo com aquele pijaminha velho que a gente gosta de usar, né? Às vezes a gente... Mas nós vamos voltar com a nossa... com o nosso perispírito, né, banhado de Deus. Vamos voltar, porque aí nós vamos nos ligar. Se a gente voltar cheio de conturbação, de raiva, né, muitas vezes por pequenas coisas, atordoado por esses filmes terríveis que têm passado, por noticiário que não vai trazer nada para a gente, esses noticiários terríveis que só vão enfiar na tua cabeça imagens ruins, imagens de desgraças, imagens, não faça isso, bota uma musiquinha que Mônica me ensinou como fazer, né? Bota uma musiquinha, e vamos sair de novo tomar banho de Deus. Então, banho de Deus, no mínimo 3 vezes por dia, tá, gente? De manhã, de tarde e de noite, tá? E aí, o dia de manhã é para começar o dia, começar limpinho, né? Não que se esqueçam do cheiro do sabonete divino, né? E de noite para a gente voltar para o plano espiritual, para estar com os nossos amigos, com as melhores vibrações no nosso perispírito, né? Com as melhores alegrias no nosso pensamento. Esquece esses noticiários terríveis de rixas políticas, de corrupção, de notícias ruins, não vão nos somar nada, né? E a gente, então, vai ler aquela prece. Podemos até ler rapidinho um jogo do Flamengo, mas se estiver perdendo, desliga, tá? Não tem problema. E vamos retornar para o plano espiritual, para essas companhias, para esses amores que estão nos aguardando. Aí o que eles vão fazer? Eles vão nos dar notícias boas. Ele vai dizer, Beto, meu filho, toma juízo, procura, né, evitar esse tipo de coisa, vai por aí, né? Cuida melhor das pessoas e tal. Vão nos trazer ideias legais. E você vai acordar de manhã cheio de ideias e cheio de bom ânimo. E aí nós passamos o ciclo de um dia, né, conectados com Deus.
Então, não vamos esquecer do nosso banho de Deus diário, tá bom, gente? A Mônica já está me dando sinal ali que a minha fala já está sendo meio que caçada, tá? Mas é isso. E veja que a coisa é prática, né? Com todo o conhecimento evangélico que a gente tem, com toda, né? Mas vamos viver de forma prática. Banho de Deus de manhã, banho de Deus de tarde, banho de Deus de noite, né? E aí nós vamos ser semeadores de paz, semeadores de alegria. Nós vamos estar mais mansos, porque vamos estar conectados com o plano divino, né? Com esses benfeitores amigos, e sendo deles canais, instrumentos para irradiar isso junto à humanidade, junto àquelas pessoas que se encontram em nosso raio de ação. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. É realmente um tema incrível, né? Como dar muito mais amplitude cada vez que a gente se aprofunda e dá vontade mesmo da gente falar cada vez mais. Eu quero agradecer muito aí a oportunidade de ouvir todos vocês. Isso, para mim, já é uma prece. Hoje, quando eu estava até fazendo a minha, né, o meu banho de Deus, eu estava falando assim, nossa, diante de tantos, né, principalmente eu que estou na área de saúde, e a gente ouve tantas, né, tantas dores, tantos, né, sofrimentos, e aí você fica assim, nossa, Senhor, como é bom ter esse evangelho como direcionador, como ele nos, né, acalenta, nos dá a oportunidade dessas reflexões tão profundas que nos traz essa calma, esse amor, né, no coração. Isso realmente é gratificante. Beto, muito agradecida pela oportunidade de aprender mais. Gente, antes da gente fazer a prece final, eu queria fazer três importantes colocações. Primeiro, eu não sei, Beto, se você me autoriza, tá? Porque eu queria muito ouvir. Cecília, vai se organizando, mas eu queria muito ouvir a prece da Cecília no final. Me veio essa coisa, ela balançou a cabecinha lá, mas, Cecília, eu preciso ouvir sua voz, a sua prece, e me pediram aqui, tá? Eu senti Chiquinho falando aqui no meu coração. Filha, se Chiquinho já falou, ele é o chefe de Sandro. Sandro é o meu chefe, então... Cecília, Chiquinho... vai se organizando, minha filha. Eu estou com saudade. Vontade de apertar essa pequenininha igual a mim. Bom, outra coisa que eu queria falar importante aqui, gente, antes da prece de encerramento, se puder, tá, Cissa? Você avalia aí, vai avaliando aí. A outra coisa que a gente precisa falar, duas coisas. Uma, se semana que vem, Indaiá, está nos ouvindo, Indaiá? Poderia fazer a leitura do capítulo 27, gente? Como diz meus jovens, spoiler de alerta. Última mensagem do Evangelho. Felicidade que a prece proporciona de Santo Agostinho. Olha, alerta de spoiler. Pode, Dayá? Posso. Repete o capítulo aí, por favor? 27, item 23. Tá, posso sim. Felicidade que a prece proporciona. Olha que delícia! Com certeza um tema... Se eu não puder, por aquelas razões que eu já coloquei para você, uma delas, que é o menino, quando fica comigo, não tem como, né? Aí eu aviso com antecedência. Tá bom, muito obrigada. Capítulo 27 tem 23, né? Isso mesmo, tá? Ok. E, seu Lima, poderia nos abrilhantar com suas palavras iniciais, aquela breve colocação, explanação, né, sobre o que o senhor pode contribuir aí com esse item? Certamente. Muito obrigada aos dois.
A sua petição para mim é como se estivesse num altar. Nossa! Olha, o senhor já me deixou encabulada na sua prece sexta-feira quando falou meu nome. Fiquei mega envergonhada daqui de casa. Meus bochechas chegaram a queimar. Eu falei, meu Deus, seu Lima falando de mim. Muito obrigada, seu Lima. Gratidão. Tá bom, pode deixar. Obrigada. E agora, a gente tem um temazinho para falar, bem rápido, antes da gente encerrar. A gente sabe que a gente houve um ganho muito grande com a pandemia, porque na época da guerra, por exemplo, não existiam as redes sociais, não existia internet, não existia essa evolução tecnológica a nosso favor, e agora nós temos isso, graças a Deus, em plena época de pandemia, a gente pode estreitar laços. Seria muito mais desafiador tudo isso se a gente não tivesse tido a oportunidade de a gente se ver. Só que a gente sabe que ainda é um desafio enorme para muitas pessoas e a gente entende isso. Não é fácil para a gente, né, Sandro? Como a gente aprende todo dia, toda hora. Não é fácil para a gente. Só que, lamentavelmente, semana que vem nós temos um impasse aqui. E a gente queria saber, assim como a gente pediu a caridade da leitura da página, a caridade da explanação a seu Lima, a gente quer ver se a gente pode contar com a caridade, não sei se é possível, do Lenilson, ajudar a gente com a abertura da sala e conduzindo, né, essa parte aí para a gente. O Beto vai conduzir toda a reunião, mas abrir a sala, porque nem eu e o Sandro, a gente vai estar num compromisso e a gente não vai poder. A gente sabe que muito mais pessoas têm potencial para poder aprender, e se quiser, pode perguntar ao Sandro no privado, que ele tem o maior prazer de ensinar. Sandro está sendo o maior instrutor tecnológico desde que começou essa pandemia. Muita gente está aí graças ao Sandro. É o maior instrutor tecnológico de pandemia que existe. E o que a gente queria saber é se, excepcionalmente, Lenilson poderia fazer essa caridade, porque senão a gente, ou outra, né, um amigo, mas porque a gente precisa dessa ajuda. Pode, Lenilson? Muito obrigada. Sandro vai falar contigo no privado aí. Acalmou o coração, Sandro? Muito. Nada como uma psicóloga para ser uma mediadora e acalmar o coração do amiguinho, tá vendo? Bom, então é com esse clima de alegria por estarmos vivos, por estarmos aqui falando do nosso evangelho de luz, por estarmos nos conectando, ajudando uns aos outros na semeadura do Cristo, que eu quero ver se a Cecília, desativando o áudiozinho dela, se ela consegue conduzir a prece de encerramento. Consegue, minha amiga querida? Me dá me abrilhantar, né? Abrilhantar todos nós com a possibilidade de ouvir a sua prece, que é sempre linda e emocionante? Só desativar seu microfone. Não temos pressa. Com calma. Eu sei que você sabe. Mas o do computador você não consegue? Não precisa ser do celular. Estou sintonizando. Aí, agora, já estou te ouvindo. Está sintonizando? Tá? Já, Tá bom. não, já estou te ouvindo pelo esse aí que você está, tá? Então, vamos juntos. Muito agradecida, minha irmã maravilhosa. Que saudade de apertar. Vamos juntos subir ao alto depois desse programa tão lindo. Depois desse convite maravilhoso de aprendermos a orar. E é isso que vamos pedir ao Mestre mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de falarmos de Ti, por lembrarmos as Tuas mensagens, por termos esses companheiros voltados para aprender cada vez mais e juntos, afinal, Te pedirmos, ensina-nos a orar. E para Te seguirmos, Senhor, lembramos a figura daquele querido, daquele irmão maior, daquele que é o mentor espiritual da nossa casa, quando ele pede, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. É isso que queremos fazer através da oração.
nós a repetimos diariamente, mas se pararmos para pensar na necessidade de levarmos ao outro irmão aquilo que queremos para nós, porque somos, Senhor, eternos pedintes, tudo pedimos, tudo necessitamos, e quantas vezes nos lembramos daqueles que nos cercam, dos próximos ou dos distantes, de todos os irmãos, porque somos todos filhos de Deus, e Ele nos ensina a cada passo a te pedir por aqueles que sofrem. E Ele abrange todas as necessidades. E nós agora te pedimos, Senhor, olha por essa nação, olha por esse povo, olha por essa humanidade que ainda tem tanta dificuldade de te seguir. Pois que aprendamos contigo e com ele, com o nosso Francisco, aprendamos a orar, a te pedir e a suprir as necessidades que conhecemos, de tantos que nos cercam, dos que são mais próximos, dos que são mais distantes, daqueles que sofrem e nem sequer sabem orar. Assim, Senhor, que a tua misericórdia se estenda sobre todos os sofredores e que nos traga a oportunidade e a consciência de levarmos àqueles que sofrem os nossos pensamentos de amor em qualquer hora do nosso dia, quando nos levamos a Ti e Te pedimos a bênção para o nosso lar, para aqueles que amamos, que não nos esqueçamos daqueles que não nos amam, que pensemos lá fora, fora dos nossos muros, das nossas paredes, fora do nosso país, para todo mundo, onde haja um sofredor, que a Tua luz infinita possa alcançar e cada qual possa se lembrar da Tua existência, da Tua misericórdia, do Teu infinito amor. E como somos gratos, Senhor, porque Te sentimos conosco nessa hora, porque estás conosco pelo simples fato de pensarmos em Ti. Mestre divino, ajuda-nos a seguir as Tuas pegadas, a sermos efetivamente irmãos, irmãos de todos, de toda a humanidade, e une-nos na nossa pequenina casa. Somos um grupo pequeno diante do tamanho da humanidade, mas acreditamos que todos nós possamos elevar os nossos pensamentos e alcançar onde o sofrimento se encontra. Faze-nos assim, Senhor, instrumentos da Tua paz, como Te pediu e nos pede diariamente o nosso querido Francisco. Obrigado, Senhor, muito obrigado por esse momento, por essa irmandade que nos une e nos dá força de juntos chegarmos a Ti. Abençoa cada um dos participantes da reunião de hoje, da reunião de nossa casa, daqueles que cada um traz no coração e na mente nesse instante, sãos ou doentes, não importa, porque todos precisamos de Ti. Tua bênção, Senhor, para o Brasil e o mundo. Muito obrigado por Tua presença entre nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso não é uma prece, é um passe. Chiquinho sabe das coisas, né, Mônica? Sabe? Cecília, olha, que emoção. Eu estou até agora com a glândula pineal arrepiada. Muito agradecida pela oportunidade. Agradeço a todos vocês por tornar o meu dia ainda mais feliz, tá? Fala, Sandro. Permissão para quebrar o protocolo e mandar um recadinho aqui rapidinho, Mônica. Irmãos queridos, muito bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos aí pela participação. Estava aqui a maior parte do tempo aqui sem o vídeo, mas estava ouvindo aqui. Adorei aí as explanações. Gratidão à Bianca aí, que trouxe aí essas reflexões maravilhosas, e os amigos que deram continuidade. Gostaria só de relembrar, para quem ainda não viu, o SAPS do nosso Jefa, ele disparou aí uma campanha nova, né? Agora no finalzinho do ano, trata-se da campanha de apadrinhamento natalino, né? Que consiste em a gente criar um kitzinho, um presente natalino, né? Para os filhos para as crianças que compõem as famílias, né? Que o SAPS atende. Então são em torno de 20 crianças, né? Seria fácil, né, a gente conseguir até 20 doadores, cada um apadrinhar uma criança, mas como a gente viu que um número de crianças é pouco, o que a gente fez? Vamos expandir isso, vamos particionar de forma que mais pessoas participem. Então, o kit ali do presente, que a gente pensou em um conjunto de roupa, um calçado e um brinquedo, a gente particionou em itens, né, para que a gente conseguisse ampliar e alcançar mais doadores, para a gente participar desse movimento, né?
e até mesmo para não pesar, né, financeiramente, porque a gente sabe que esse final de ano a gente entra em várias campanhas, né? Seja no trabalho, nas casas espíritas, enfim. Então, para não ficar pesado para ninguém, a gente particionou, né? Então, a gente ainda tem 27 itens, tá? E esses itens, né, são conjuntos de roupa, né? Uma blusa, uma bermuda, né? Ou um vestido para uma menina, um brinquedo ou um calçado, feminino ou masculino. Então, quem ainda não participou e quiser participar, fiquem à vontade, tá? Basta entrar em contato aí com a gente, mais precisamente com a Thaís, né? Ou então a Edilá, a Thaís está mais por dentro aí, a Edilá está só nos bastidores, a Thaís está coordenando isso, de distribuir, informar o número, né, do calçado, o tamanho da roupa da criança, né, a faixa etária do brinquedo. Então, a gente está nesse movimento aí de conseguirmos, né, mais 27 doadores aí. Então, se vocês até puderem compartilhar, né, em outros locais, em outros grupos, até familiar mesmo, né, talvez, para que a gente possa montar esses 20 e pouquinhos itens aí, 20 e pouquinhos pacotes, né, kits de presente aí, a gente vai ficar muito feliz e certamente é uma forma, né, gente, de a gente agregar, né, aquele sentimento, né, natalino, de amor, de caridade entre as famílias, né? Porque muitas delas não têm condição financeira, né, de comprar um presente ali no final do ano para a criança, né, uma roupinha. Então, a gente disparou essa campanha aí com essa finalidade também. Muitos são avós, né? Nem todos são filhos, são avós. Então, a gente também pensou nisso, né? Talvez seja um momento, né, de uma avó se aproximar de um neto, né? Não que o presente vá comprar, mas pode ser, né, o instrumento, né, de aproximação, de reaproximação desse idoso com o seu netinho, né? Então, a gente está pensando tudo isso aí, a gente conta com a colaboração de todos, tá? E gratidão por aqueles que já sinalizaram aí interesse de participar da campanha. Isso aí. Então, gente, vamos lá. Sobre o Beto quer falar. Thaís está no grupo, né? Tá no grupo, lá nos Amigos do Jefa. Só disparar lá que a gente cata lá, entendeu? Então, tá bom. O Beto quer falar, já bateu palma. O Beto tá um expert no Zoom, né? Tá, ele está experimentando as reações todas. Fazendo experimento aqui. Aí, Mônica. Tô achando que talvez não seja nem necessário nem isso abrir a sala. Acho que o Beto vai abrir. Enquanto Cecília Bom dia, gente, para todos. Bom domingo, que eu estou saindo. Enquanto Cecília estava orando, não é? Sentia que a presença, principalmente de dois amigos muito queridos, e que a abraçaram e pediu para a gente transmitir para os companheiros esse abraço carinhoso, né? Que foi da nossa Fátima e do nosso irmãozinho Leco. Pediu para abraçar todos vocês, mandar um abraço para Fernando, agradecer a Cecília pela prece e a todos, né? Estavam muito emocionados. Eu senti. Que bom. É isso, gente. Graças a Deus. Um domingo, então, ainda mais feliz para todos nós, né? Um beijo no coração. Bom domingo, de irmãos. todos. Paz e bem. Bom domingo a todos. Bom domingo. Bom domingo. Ó, beijo, tem novidade boa chegando aí, hein? Que bom. Beijo, Bom domingo fiquem com Deus. Valeu. Vocês também. Bom domingo. Tchau, Beto. Tchau, Mônica. Valeu, Mônica. Obrigado, hein? Tamo junto. Beijão. Valeu. Até quarta. Até quarta. 5 horas. Tá aí.